Se você está envolvido até o último na operação de transporte, de logística da sua empresa, talvez você não está pensando estrategicamente na sua logística. Então, gestor de logística, hoje o podcast é para abrir a sua mente para estratégia na logística. E para isso, nós estamos com uma pessoa muito bacana aqui que vai te ajudar demais. E antes disso, você, por favor, clica aqui no joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, acompanhe a gente e divulgue esse conteúdo para seus amigos que precisam pensar estrategicamente na logística. E Vitorelli, José Vitorelli, eu estou aqui com um grande consultor, renomado. José Vitorelli trabalhou em diversas empresas, contribuiu com a logística do nosso país. Aí. Ele é consultor de logística internacional e também de negócios. Já fez projetos na DHL, Mundial Logística e outras empresas, né, Vitorelli? Sim, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Primeiro, agradecer aqui ao Jefferson, né, e toda a equipe da Active que está aqui, né, dando apoio. Um abraço a vocês que nos assistem. Fico muito feliz e sempre orgulhoso, porque aqui é mais do que trazer e compartilhar aprendizado, é fazer com que a gente esteja sempre crescendo como pessoa, como profissionais. Então, são sempre temas que nos elevam. Então, quero agradecer aí pelo convite do Jefferson, né, e da equipe da Active. Obrigado pela presença, Vitorelli. Vamos contribuir com o pessoal aí na logística? Vamos sim, Então, vamos sim. A gente tem sempre temas, né, interessantes. Hoje, como foi mencionado pelo Jefferson, nós falamos muito sobre a questão do andamento da logística, né? O conceito de logística em si, ele fala sobre a importância de planejar as atividades ligadas desde a aquisição de material até a entrega e experiência do cliente. Mas muitos de nós, como profissionais, olhamos e temos um viés muito de operações, Jefferson. é, E aquele- talvez essa visão só operacional nos prejudica muitas vezes numa visão mais estratégica. Então a ideia seria a gente bater um pouco de papo sobre essa questão da estratégia na logística. É porque muitas vezes a gente está tão envolvido ali com o dia a dia de carrega caminhão e está atrasado, e descarrega caminhão e não tem veículo e não tem transportadora, e a transportadora não atende os requisitos. Então a gente fica tão envolvido ali, a gente como Sim. gestor de logística, fica tão envolvido que Hum. acaba deixando a parte estratégica para um segundo plano, Sim, que isso prejudica a carreira do gestor, né? Ele fica sim. envolvido no operacional e acaba não visualizando até, momentos de expansão da empresa que ele trabalha no dia a dia. Sim, é verdade. Eu creio que muitos de nós, talvez até porque estamos sempre envolvidos na questão de operações, às vezes deixamos de olhar para o foco maior, que é o foco da empresa, né? Então, aí, qual a estratégia da empresa ao qual eu presto serviços? Ou você é um prestador de serviços, Active, desenvolve soluções de tecnologia para sanar problemas às empresas que têm aí a logística como um foco. E muitas vezes eu preciso entender qual é a visão de negócios do meu cliente, aonde o meu cliente quer chegar, qual a missão dele, como ele se organizou desde a parte estratégica até a entrega do seu cliente final, para que com isso eu possa pensar na melhor solução. Então, esta visão ela é necessária para todos os profissionais que hoje estão em nível operacional e querem ascender, como também para os profissionais que já estão em ascensão ou estão em cargos de liderança, ou até diretores, mas que não podem perder de vista a visão estratégica. Eu quero Exata compartilhar com vocês, quem não se lembra de Sun Tzu, né? O famoso Arte da Guerra, a que arte da guerra. é um grande autor que se baseou, foi um filósofo, ele era um conselheiro do rei, de um dos reis, né, chineses, e ele tinha uma visão sobre estratégica.
E ele falava o seguinte, até vou compartilhar aqui com vocês que nos assistem. A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é é o ruído antes da derrota. Pois é, se você tem a tática e não tem estratégia, né, É o caminho mais lento para a vitória. como o pessoal fala, né, aí qualquer caminho serve, você só fica, né, utilizando a mesma ferramenta sem olhar por onde, né, martelando o Exatamente. prego com um alicate, às vezes, Exatamente. né. Sim, sim. Então, é importante termos essa visão, nós como empreendedores, nós como prestadores de serviços, ter a visão dos nossos clientes, os nossos colaboradores com a visão além daquilo que fazem, sobre qual é realmente o foco da empresa, onde ela quer chegar, quais são os valores, como ela quer chegar, claramente definidos, para que todas as minhas ações, ou como um gestor, ou como um operador, ou como um analista, estejam alinhadas com esse foco. Porque às vezes acontece isso, né? Você tem um funcionário lá, né? Como você falou no exemplo de encher o caminhão, preocupado em lotar um caminhão, mas na verdade ele não está preocupado com o tempo de entrega, ele não se preocupa, por exemplo, com a integridade do produto, e tem a questão de embalagens, com a consolidação, e às vezes ele não atende o tempo, o Às vezes cliente não final não vai receber o não produto, atende o custo do frete, né. não consegue, às vezes, para resolver um problema imediato, acaba gerando custos adicionais. Então, a estratégia em logística, ela é muito importante nos dias de hoje, e nós não podemos perder esse É foco. é bem bacana esse assunto, Vitorelli, porque eu tive em algumas empresas recentemente, e a gente viu o gestor de logística, o diretor de logística, totalmente, envolvido no dia a dia ali, construindo planilhas com dados do passado, conferindo conhecimento manualmente, fazendo ali, roteirização manualmente, escolhendo, fazendo bidding em planilhas eletrônicas, Imagina. ou seja, é um tempo muito precioso para uma pessoa que é um gestor que, né, ganha o seu salário e não é para quem paga, né, o salário Sim, é sim, sempre caro, mas para quem recebe o salário é pouco. é verdade. Mas acontece assim, é um desperdício muito grande de tempo e dinheiro para uma coisa tão operacional. Sim. Já que, né, o gestor tem essa facilidade, tem essa obrigação, vamos dizer assim, né, Uhum. de pensar um pouco além do dia a dia ali, além do, como você acabou de citar, carrega caminhão, descarrega caminhão, Sim, né? Ele tem a possibilidade de ter dados em mãos para que consiga tomar decisões mais assertivas. Por exemplo, escolher transportadoras de forma eletrônica sem precisar ficar fazendo manualmente, sim. fazendo bids manualmente. Então, isso eu acho que muda o nível profissional da água para o vinho, para um Excelente gestor de ponto. logística, né? Sim, excelente ponto. Hoje nós temos que sair um pouco do operacional. Você está compartilhando uma experiência, né, uma observação feita de uma empresa que ainda está num nível extremamente, manual, Manual. né. Pode até ser, Jefferson, que empresas, às vezes, no nível manual, vamos supor que seja uma empresa bem pequenininha, e ela tem um bom profissional ali que sabe gerir uma planilha ou executa, talvez Vai vai dar dar ok, conta. É. vai dar ok, vai dar ok. Mas, estrategicamente, ela vai pecar, porque se eu quero atingir os melhores resultados de tempo, quero mais eficiência para atender o meu cliente final, quero aumentar o meu faturamento, quero diminuir os meus custos, certamente é uma empresa que estrategicamente ela não está pensando, ela está pensando em atender o cliente em nível operacional e receber sobre o serviço prestado. Ela deve ter certamente problemas sérios com funcionários, porque funcionários, né, passam por situações, funcionários faltam, funcionários ficam doentes, funcionários, né, por alguma razão, às vezes não estão presentes para ação
conjunta de um projeto. Então, é importante que essa empresa ela pare e repense como ela quer olhar para o futuro. Então, a visão estratégica ela tem que ser já preparada e tem que ser antecipada para evitar exatamente o que diz aqui o Sun Tzu, né? Uma estratégia sem tática, né? Ou uma tática sem estratégia. Então, é uma empresa que provavelmente ela está agindo com tática sem estratégia nenhuma. Então, aqui ele fala uma tática sem estratégia é exatamente o ruído antes da derrota. Então, Exatamente. imagina, esse livro do Sun Tzu, Arte da Guerra, foi escrito há mais de 3.000 anos atrás, né? E a visão deles não mudou até hoje. Pois Um é. mundo tão competitivo, um mundo que se tornou mais complexo do que nunca. A área de logística se tornou chave. A gente não pode esquecer que a área de logística ela passou por estágios, né? Então ela começou num primeiro momento, anos 1800, depois anos 50, muito na, na, na movimentação de bens. Ao longo do tempo, ela evoluiu para uma área mais de operações e hoje ela é uma área totalmente voltada para a experiência do cliente, né? Exatamente. Experiência do cliente. Sem uma visão estratégica do negócio, você não consegue olhar para como os seus recursos vão ser melhor alocados e atender aquele cliente, que faz com que você tenha a razão de viver como empresa. Então, Exatamente. falta esta visão em muitas empresas. E isso, Vitorelli, a gente vê todos os dias aqui na empresa. A gente conversa com pessoas que fazem o que podem, né, com as ferramentas. O que acontece é que muitas vezes as empresas não perceberam ainda, né, nem a própria logística, nem a área comercial, que a logística é uma extensão da área comercial. Sim. Vou te citar um exemplo. Por exemplo, se você precisa competir, né, vender numa região um pouco distante, você pode estar perdendo venda por conta do tempo de entrega e também do custo do frete. Sim, Porque sim, o custo do frete, ele é impactante, dependendo do produto que você tem, ele sim. impacta diretamente na venda, né. Aham. Então, pode ser que a sua empresa não está vendendo, presta atenção aí, hein, pode ser que a sua empresa não está vendendo em alguma determinada região por conta da logística. É Sim, preciso pensar estrategicamente para que, se você tenha um público-alvo em alguma região que você não está atendendo, como a logística pode interagir junto com a área comercial para atender aquela região, vender mais, gerar mais resultados, gerar mais emprego, gerar mais receita e a sim. empresa prosperar. E, logicamente, se a empresa prospera, o gestor de logística, principalmente você que está vendo a gente, Uhum. vai prosperar junto com a empresa. Sim, exatamente. Eu concordo com você. Eu creio que sem esse nível de visão dos gestores e, ao mesmo tempo, a disseminação dessa visão para transformar no trabalho em si, né, na ação, a coisa não vai andar. Então você precisa pensar sempre, né, de forma estratégica. Eu acho que é importante, já que você comentou sobre isso, de compartilhar alguns conceitos fundamentais, porque muitas Perfeito. vezes nós pensamos estratégia porque a logística em si ela é um ato de planejamento também, né? Sim. Como que eu vou planejar minha movimentação, minha aquisição de produtos, até o processamento, a transformação, a armazenagem, expedição e entrega. É um processo em si que, se eu não tiver a visão e o planejamento de todas essas etapas, eu não as cumpro devidamente para atingir esse objetivo que você comentou há pouco. Sim. Mas a gente não pode perder de vista alguns conceitos quando se fala em logística e supply chain. Quero compartilhar aqui com nossos ouvintes alguns conceitos básicos. Um deles é a cadeia de suprimentos, supply chain management, que são temas que eu acho que a gente está abrindo para que quem estiver nos assistindo também depois pode voltar no podcast e buscar leitura a respeito,
porque material é o Exatamente. que mais tem por aí, né. Então o conceito de supply chain, o que que é o supply chain? É a integração, né, das atividades que levam até a entrega final do produto. O conceito de logística integrada. Então o supply chain ele pensa estrategicamente os processos, a logística integrada ela coordena, então ela coordena as atividades para otimizar as ações. O just in time, que é uma ação e um conceito hoje importante, começou lá na indústria e hoje se aplica aos serviços, né? Que é justamente a estratégia de redução de estoques para que você alcance o melhor nível de produção, o melhor nível de entrega, né? O Lean Logistics, que é a logística enxuta. Então, são ações que nós precisamos pensar e conceitos que todo gestor, todo responsável por uma operação, ou por uma empresa, ou por uma distribuição, quer ele esteja numa transportadora, ou numa distribuidora, ou numa grande empresa à frente da logística, ele precisa tê-los em mente, para que aí ele comece realmente, a partir desses conceitos, atuar na uso estratégico nas ações no processo logístico, Isso, com as né? ferramentas que já As são usando conhecidas, as ferramentas, né? né? Você tem todas essas técnicas que foram desenvolvidas há anos atrás, né? Exatamente. E é importante, às Hum, essa vezes, resgatar, né? Eu sei que ali no dia a dia a gente hum, está naquela correria, mas é importante resgatar, olhar um pouquinho como a academia, ou até mesmo os grandes mentores da logística escreveram os livros, para aham, que você adapte, ou principalmente, né, como a gente fala aqui no uhum, dia a dia, aprenda com os erros dos outros, não com exatamente. seus próprios erros. Isso aqui é É, bacana, né, que você economiza sim, muito neurônio, muito cabelo branco, sim. se você aprende com os erros dos outros, ou seja, e com os erros e com os acertos, né. Uhum, Como você está citando aí, os principais conceitos da logística, revisitar esses conceitos para ver se dentro da sua operação ali está tudo de acordo com o que o mercado opera. exatamente. Porque o objetivo quais são de uma estratégia eficaz, né? É chegar aos melhores resultados, é otimizar custos, né? É, é melhorar a sua performance, é aumentar a tua produtividade de uma maneira geral, né? E o retorno de qualquer investimento, né? Se o gestor tiver em mente a partir desses conceitos, né? Ele vai transformar o dia a dia dele numa operação realmente de resultados melhores. Aí passa também por uma questão da tecnologia. Até vamos falar um pouco sobre a tecnologia, mas o que adianta a tecnologia, Jefferson, se você não se organizou em termos dos seus Perfeito. processos? Porque às vezes vocês visitam tantas empresas, né, para levar a solução as soluções tecnológicas para as empresas. No entanto, vocês devem se deparar, como eu já muitas vezes já me encontrei com empresas desorganizadas. Então a empresa não Exatamente. sabe nem por que ela está ali. Tem funcionário que está ali, foi contratado, não sabe o que está fazendo. O gestor não sabe o que tem que fazer, não foi orientado devidamente. Então parte-se de uma desorganização e de uma falta de estratégia estabelecida em nível corporativo e que plasma muitas vezes na operação logística. E assim, né, Vitorelli, você sempre tem 2 formas de enxergar a mesma coisa, no mínimo 2 formas de enxergar a mesma Verdade. coisa. Quando o gestor de logística é para você, hein, quando Uhum. você encontrar uma operação que está, faltando processos, que tem oportunidades ali de melhorias, né, que tem várias coisas que são básicas e que não estão sendo corrigidas, é uma excelente oportunidade para você, gestor de logística, colocar tudo em ordem e Hum. colher os louros, né, não Sim, é sim, isso? sim, exatamente. Que, hoje em dia, né, com a questão da comunicação ser tão ágil, né, a gente tem aí WhatsApp, Teams, uma série de ferramentas que são muitas vezes, profissionais mesmo, né, a pessoa Sim. utiliza ali.
como profissão, na atividade do dia a dia, o WhatsApp utiliza o Teams, utiliza vários softwares de mensagens para que essa informação chegue rápido. E aí, a divulgação de um bom trabalho, ela flui rapidamente. Sim, sim. Por quê? Porque é mais fácil das pessoas enxergarem o que está acontecendo. Então, se a Uhum, sua empresa melhora a logística, começa a vender mais, começa a entregar mais rápido, uhum. começa a ter mais eficiência, isso o mercado vê, O mercado o percebe, né? mercado percebe. Sim, sim, sim. Não está fechado ali, Uhum, você não está dentro de um depósito, você está dentro uhum. do mercado. É verdade. Então, o que você colocou, Vitor, olha, é extremamente importante, Uhum, porque a gente tem a forma de olhar ali uma operação que não está bem estruturada, uhum, como, puxa vida, isso aqui não tem jeito e tal. E tem o outro olhar que você vai verificar que tem oportunidade de melhoria, e hum. geralmente são muito fáceis, né? Ah, Porque sim, se está sim. tudo desestruturado, qualquer coisa que você faça, você É como verdade. gestor de logística, qualquer coisinha que você movimente ali, você já tem um ganho gigante É e verdade. vai ter visibilidade pela diretoria da É empresa. verdade. Eu complementando, né, o que você fala, eu creio que a visão tem que ser do gestor de logística, deve ser sobre o processo como um todo, tá? Porém, ela tem que estar alinhada à estratégia da empresa. Então, não sei, acho que todos nós, em algum momento, estudamos na faculdade ou num curso aquela matriz de Porter, né? Fraquezas e, né? Eu creio que a gente tem que olhar no nosso fluxo de trabalho logístico, sem deixar de acompanhar sobre esta visão para a sua empresa, para o seu negócio. Então vamos lá, eu estou falando de fluxo logístico da empresa. Então vamos supor, primeira etapa, aquisição de matérias-primas. Como é que eu, como empresário, produtor, sou indústria, dando um exemplo de uma indústria aqui, né? Eu preciso adquirir matéria-primas. Isso requer o quê? Uma visão de fornecedores. Como que eu estou organizado? Como que eu me organizo para os meus fornecedores? Como que eu faço licitação? Como que eu busco o melhor fornecedor? Como que eu o atendo? Então, a aquisição já se torna a parte da visão que você, como gestor, precisa buscar na sua análise estratégica. Então, o ambiente externo é a aquisição de matéria-primas. Então, tem que ver, por exemplo, o fornecedor e como ela se adequa aos requerimentos da minha produção. Aí, terminou a fase de matéria-prima, a armazenagem dessas matérias-primas. Porque a hora que eu recebo, no processo logístico, eu preciso o quê? Fazer o recebimento desse material e deixá-lo pronto para a fase seguinte, que é a fase de transformação do produto, né? Então, como que eu estou organizado? Tem equipamentos preparados para isso? Tenho tecnologia? Tenho pessoas treinadas, tudo isso é o que? Ambiente interno. Então, Uhum. eu estou analisando no nível estratégico. Como que eu estou no meu ambiente interno, em termos de pessoas, né? Uhum. Estão bem treinadas, estão bem capacitadas, sabem utilizar as máquinas. As máquinas que eu tenho são boas máquinas, são bons equipamentos. Fiz um processo de automação, sei lá, pensando num processo de automação em si, né? É importante considerar isso. Aí, produção In- e transformação. Inclusive, como você falou de estocagem das matérias-primas, o nível de estoque, né? Nível de Poxa, quanto estoque. eu tenho que comprar, quanto eu tenho que ter ali no depósito para Sim, suprir a produção por um determinado período. Isso é extremamente importante, porque quanto mais você fraciona as compras, mais caro fica o frete, sim, sim. né? Aí você já está, olha aí, essa visão estratégica é necessária. Você já está olhando para a ponta. Será que Exatamente. o gestor, isso é importante, quem nos assiste, capturar isso que você acabou de falar? Será que eu tenho essa visão no momento da aquisição dos materiais para armazená-los, já olhando para o final do meu processo logístico? É importantíssimo que Pois é. você. Então, aí, nesse caso aí, seguindo a sequência, né? Você comprou o material,
estocou o material, comprou a quantidade correta para a produção daquela linha, daquele produto, Sim. e na sequência vem ali os equipamentos, né? Qual é a vazão ali da indústria, e na Sim. Aí sequência entra, então, a produção e transformação. Então, é mais uma questão. As matérias-primas, elas são movidas para a linha de produção, né? Onde elas são transformadas. Então, aí entra o processo em si de produção. Como que eu estou? Estou organizado? Estou produzindo nas quantidades que o meu mercado final espera? O meu cliente? Minhas máquinas são produtivas, são eficazes, são eficientes, né? Tem, tem várias questões que estrategicamente eu preciso estar preparado para respondê-las, para que no ato desta produção e transformação isso esteja fluindo e não surja um gargalo, surja parada de produção, surja problema de falta de peça da máquina. Eu tenho que ter um almoxarifado organizado, né? Tudo isso começa na estratégia, né? Um diretor de supply chain, que é, digamos assim, o profissional que já tem que pensar neste nível, para que quando ele acontecer, ele não seja impactado no resultado da produção. Aí tem a questão, terminou a transformação do produto, da armazenagem do produto acabado em si, né? Como que eu estou armazenando meus produtos de maneira que vão ser fáceis de movê-los para a expedição? Estou organizando a entrega de maneira que não vai ter problema na integridade do produto dentro do meu armazém de produtos acabados? São detalhes que envolvem pessoas, envolvem ambiente interno, né? Às vezes envolve sindicato, né? Eu exatamente. tenho um grupo lá que está dentro de uma determinada categoria e se eu não estrategicamente não tiver com isso em ordem salarial, até o RH começa a envolver várias questões da empresa que é importante considerar no seu nível até tático ali, como um Muito gestor. bom. Bacana, Vitória. Você me lembrou um caso recente que nós estamos vivenciando na implantação do software numa indústria, Uhum. que o produto final, o produto acabado, ele tem volumetria, ou seja, é um produto leve, mas ocupa bastante espaço. Sei, sei. E o estoque, ele tem limites ali. Olha só que interessante. Se a dinâmica de contratação, agendamento das transportadoras para pegar o produto no estoque não estiver otimizada, se a transportadora faltar, né, der no show na coleta, ele para a linha de produção porque não tem espaço no estoque Aí, um problema sério de produtos de estoque de de produtos produtos acabados, acabados. né? Então, olha Ou seja, só, ele tem um gargalo ali que, de alguma maneira, ele precisa. e muitas vezes o produto está vendido. O produto nem está na linha de produção, já está vendido e às vezes a linha de produção tem que parar porque não tem ali a movimentação do estoque de produtos acabados não foi suficiente para despachar o material. E aí se acaba gerando um gargalo, Imagina, prejudica vendas, prejudica a produção, sim. prejudica principalmente os custos E da empresa. prejudica até a experiência do cliente, né? A Exatamente. percepção do cliente que É. sofre com o atraso. Olha só que Hum, interessante, uhum. né, como você pensar estrategicamente é importante, Sim, né. Nós estamos falando de supply chain que começa lá na compra do material, mas isso é uma cadeia de é uma cadeia. E suprimentos ela tem que que estar integrada, né? É é, aquele conceito que a gente falou no início, que é a logística integrada, pois é. né? Então afeta o seu cliente, afeta vendas, Sim, afeta a sua produção, né, tudo sim. tem que estar pensado. Tudo tem que estar exatamente no nível estratégico. Porque em Exatamente. algum momento isso, eu creio que nessa observação feita da empresa que você comenta, certamente alguém lá em cima ou sabia e negligenciou, ou não sabia, até que acontecesse um problema sério, né? E até é legal, Vitória, você colocar, porque às vezes as circunstâncias mudam. Uhum. Veja bem, você tinha um determinado limite de produção. Você aumentou o seu limite de produção, começou a vender mais. As circunstâncias mudaram. Você começou a vender mais,
espaço no estoque acabou não dando conta do recado. Sim, Olha só que interessante, há alguns meses atrás estava tudo ok e a partir do momento não está mais porque criou um gargalo ali. Então, entendi. olha só que bacana, né, Sim, sim, que sim. o gestor ele tem que estar de olho em tudo isso. Sim, 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 sim. E se ele está envolvido contratando transportadora, contratando caminhão, né, movimentando carga dentro do depósito, Uhum, de repente ele não percebe que o gargalo, foi a empresa expandir. uhum. Exatamente. Então, você vê que, ó, dentro do que nós estudamos na questão de logística, tem aquela questão de vendas e operações. Tem uma parte do processo de supply chain que se refere a você ter o controle e o planejamento de vendas. Então, claro, o gestor de logística ele não é o que vende. Ele tem um gestor ali responsável, mas ele tem que andar para e passo com a estratégia de vendas da empresa, para que com isso ele, vamos supor, eu estimo aumentar 50% da minha produção atual para o próximo ano. Mas se eu não baixar essa estimativa e só mantiver ela com vendas, operações vai ficar comprometida. Porque eu vou ter que investir em aumento de produção, talvez aumentar os turnos de trabalho, talvez adquirir uma máquina a mais para produção, talvez ampliar minha capacidade de armazenagem de produtos acabados. Se eu não tiver com esta visão e não compartilhá-la com o meu gestor de logística e ao mesmo tempo este gestor de logística não atuar no planejamento prevendo esse aumento, vai haver o problema. Vai haver algum ruído aí, vai haver uma parada de produção, provavelmente, porque vai impactar. Tudo Exatamente. porque não houve a visão da estratégia para o nível tático e operacional. E eu creio que isso também acontece muito, Jefferson. As empresas, elas pensam em estratégia, mas não aplicam estratégia. Então, Hum. elas pensam, fazem aquele plano mirabolante. Eu faço um plano lindo, mas eu não consigo baixar esse plano. No Eu não, papel cabe tudo, né. eu não compartilho com a empresa. Eu não compartilho com o Com os li C-Level, não compartilha com o Middle Management, não compartilha com os gestores de operações e não fica só naquele plano lindo para o presidente da empresa. No momento de implementar, todo mundo fica vendido, porque não sabe direito do que se trata, do que Uhum. precisa ser feito. Então, a falha da comunicação, da estratégia para a corporação é um problema também extremamente importante e passa pela questão logística, né? Excelente. Né? E aí, conforme a gente estava falando, né, ali, depois que o produto saiu da linha de produção, tem um Sim. armazenamento e na sequência Aí, quando nós então vamos passando por essa parte de produziu, transformou, né? Eu armazeno o produto acabado, como nós falamos há pouco, e tem aí, claro, a questão da gestão dos pedidos em processo. Eu tenho que gerenciar daqueles produtos que estão armazenados lá na empresa para distribuírem, eu tenho que fazer a gestão daqueles pedidos para priorizar, né, na expedição, aí entra a distribuição e transporte. Então, é necessário que você se programe. Como que eu vou fazer a gestão dos meus produtos acabados? De acordo com o que o comercial fechou. Às vezes ele fechou lá no marketplace ou na plataforma da empresa, né? O pedido entrou para a logística, só que é um pedido que não entrou na ordem, ficou no armazém C, ao invés de ser o A, né? Então você precisa fazer uma gestão eficaz de processamento dos pedidos para que os movimente devidamente na expedição, paletização, embalagem e daí a gestão de entregas propriamente. Se não cumprir devidamente essas etapas, parece que são básicas, mas se elas não estiverem sendo pensadas em cada parte, em nível estratégico, a margem de erros é enorme, os resultados muitas vezes podem causar perdas, às vezes até irreversíveis para as empresas, né? Ó, uhum. nós estamos hoje vivendo o momento da alta estação, peak season no nível internacional. E por que eu falo no peak season? Porque qualquer gestor hoje
tem direta ou indiretamente uma relação de fornecimento com países de fora, principalmente com a China. Então, hoje a China, ela responde por, vamos supor assim, 60% do auto parts no Brasil. Então, imagine que 60% do que nós produzimos para distribuição tem que vir pela China. Então, são containers que eu tenho que pôr o pedido lá fora, encher o container, trazê-lo até o Brasil, Desembaraçar. no porto, desembaraço, trago para a planta, que pode ser processado e transformado em produto, ou pode ir para a minha distribuição after sales, né? Eu vou distribuir só a peça. Então, o que, que significa isso? Que se eu não, estrategicamente não pensar na peak season, na alta estação que envolve a China e os países da Europa, o que, que significa isso? Eu vou perder prazos, não vou receber produtos, não vou receber matéria-prima para produzir meus produtos. Então, eu errei na estratégia, porque eu não soube trabalhar a tempo devido o planejamento de recepção daqueles produtos. Então, se eu não pensar isso, hoje, eu já estou pensando, olha só, no fornecimento. E às vezes até produto acabado. Hoje, tem pessoas que já terceirizam para a China a operação do produto já, ele já vem acabado no container, vai só ser embalado e distribuído aqui na ponta final. Então, só que a gente vai ter um problema que já estamos enfrentando, como você sabe, eh, problemas de gargalo porque faltam navios vindo para cá. O tempo de viagem normalmente é de 30, 40, 50 dias. O custo do container, que subiu de 2.500, 3.500, hoje está mais de US$ 10.000. Então, olha o impacto de tudo isso se não foi avaliado no nível estratégico. Então, se nós não pensarmos com essa visão, nós teremos falhas na nossa gestão do dia a dia. Então, o gestor, hoje em dia, um gestor de logística, ele vive uma vida complexa, mas ele precisa estar atualizado, né? Exatamente. Precisa estar Precisa atualizado. estar. Então, e aí a gente fala, né? A distribuição do produto, né? Como eu movimento para chegar dentro da experiência do cliente, do tempo esperado. Você comentou no início do nosso bate-papo, do podcast, você comentou, às vezes eu tenho uma produção aqui, uma distribuição, mas o meu cliente está remoto, está muito longe. E eu tenho que pensar em como chegar lá, sendo que vai ter impactos no meu custo, no meu tempo de De entrega. entrega. Então, se eu não pensar isso estrategicamente, vamos supor, eu tenho que fazer como diretor, eu tenho que pensar o seguinte: 10% dos meus clientes estão na região norte do país, né? 50% está na região sul e sudeste, 30% está na região centro-oeste, né? E nordeste, e 10 ou 15% na região norte do país. A gente sabe a dificuldade que é para conseguir transportadora que faça essas entregas, que entregue no ponto final, que são regiões remotas. São muitas vezes ambientes inóspitos, você não consegue chegar lá. Ó, estamos tendo um problema sério agora com relação aos efeitos climáticos. Uma seca que está impactando muito no transporte na região norte do país, que ela é distribuída, é uma malha hidroviária, mais do que uma malha rodoviária. Então, quem estiver nessa distribuição, ele tem que avaliar que vai haver demoras na entrega. Eu não tenho embarcações que aguentem carregar tanto peso, então o barco tem que estar mais leve, já vai ficar a carga para trás. Então, tudo isso faz parte de uma componente que se chama análise de riscos. E análise de riscos é estratégia. Ela é uma ferramenta estratégica que é importante que a gente tenha isso em mente, né? Muito bacana, Vitorelli. Eu queria acrescentar também a questão, né, que a gente está falando aqui de entrega já para o cliente final, né? Sim, Muitas vezes a embalagem não está adequada para o cliente final. Isso é um problema logístico, sim. né? E quem Hum, pode perceber isso? A própria logística.
né? Quando ele tem muitas avarias, ou até mesmo, olha que interessante, né? Muitas vezes você tem a embalagem padrão que cabe X unidades dentro daquela caixa, Sim, e você vende aquela caixa. Muitas vezes, o cliente, se comprasse 2 ou 4 unidades a menos, seria o ideal para o cliente, ele compraria mais. Então a questão ali, a caixa não está adequado ao mercado, não é ao transporte, não é a venda, é ao mercado. Então essas análises, né, só se consegue fazer, primeiro, se tiver dados, se tiver informação verdade, verdade. e, se a logística estiver pensando É estrategicamente, verdade. está olhando o cliente, utilizando o produto, Sim, né, porque, na verdade, Vitorelli, o produto realmente só é vendido, só é dado como venda efetiva a hora que o cliente usa o produto. Até a compra, até ele pegar o produto na mão, ele pode devolver. E se ele não tiver uma experiência boa, como você citou aí, né, se o prazo for longo demais, se demorou para chegar, se chegou com a embalagem, nem o produto, mas a embalagem está meio que avariada, ele tem a possibilidade de devolver, ele está amparado pela lei, né. amparado É pela lei. verdade, E aí, a sua venda não aconteceu. sim. Olha Na só, verdade, foi uma perda, uma percepção negativa do cliente, além de uma venda perdida, você tem aí uma percepção, negativa sobre a tua marca. Aí é exatamente, mais sério ainda, mais sério, né. porque aí é o valor intangível, Sim, né, que a sim, gente fala. verdade. E ou seja, complementando, né, o que o Jefferson comenta aí, nós, temos que pensar no nível sempre estratégico. Como que o meu produto chega na ponta? Você falou da embalagem, né? E a gente falou aqui antes de iniciar o podcast aqui sobre a importância do marketing se unir com logística. Porque vamos lá, quem é que sabe a percepção do cliente? Em princípio, o marketing. Ele tem que fazer pesquisas regulares para entender como o cliente espera receber, recebe e após a experiência de uso dele, para que com isso eu traga dados, puxe as informações que se transformam em dados e eu possa analisá-las devidamente. Então, o gestor de logística, ele precisa entender da visão mercadológica da empresa e a empresa estrategicamente precisa abraçar e precisa se comprometer com a sua logística, ou seja, com a melhor entrega possível ao seu cliente final. Caso contrário, e se ela não tiver visão estratégica e deixar só na mão do pessoal de logística para encher o caminhão e entregar, ela já vai estar falhando no mercado. Exatamente. Hoje, até trouxe aqui, mas a gente pode falar mais tarde, sobre algumas experiências de transnacionais, de grandes empresas, que souberam utilizar a estratégia com a logística. E hoje são empresas gigantes, têm resultados incríveis, uma escala milionária de resultados. Então, nós precisamos entender que sem a logística e a estratégia corporativa atuando de forma colaborativa, não vai haver os melhores resultados que os investidores, os stakeholders, a diretoria da empresa espera, Olha né. só que importante essa colocação que você fez, né. Você ligou marketing à logística. Muitas vezes as pessoas falam: "Ah, mas que tem a ver o marketing com a logística?". Olha só que importante, né, a embalagem, a maneira que o cliente consome, não é nem a embalagem, né, Sim, como ele vai consumir, como ele vai comprar aquele produto, afeta diretamente na logística. sim, A gente vê um movimento, Vitorelli, aí, grande de empresas diminuindo o tamanho do pacote. Você já viu isso? é, Tem vários produtos aí que foram diminuídos o tamanho do pacote. Será que o consumo fica mais eficaz? Ou seja, se o pacote for menor, a uhum, pessoa vai consumir e o produto não vai estragar?
Já pensou por esse lado? Sim. Porque muitas vezes o pessoal, não, diminuiu o pacote e o preço ficou igual, ou Hum. até aumentou o preço, né? Então o pessoal Uhum. fica olhando pelo lado do preço. E se olhar de forma diferente, poxa, o pacote reduziu porque o cliente vai consumir e vai terminar, o produto não vai estragar, não vai ter problema ali com o produto e vai ficar todo mundo contente, Sim, sim, sim. né. Então, Uhum. poxa vida, de repente é um ponto de interrogação e o pessoal Tem pensar um que pouco, né, sim, sim, sim. que a É embalagem importante. pode ser A maior embalagem ou é menor, fundamental, né. é É que a fundamental. embalagem ela tem vários níveis de embalagem, né, aí caberia até você trazer um especialista aí, de Exatamente, embalagens, porque é um tema muito interessante, muito bacana. né. A engenharia de embalagens, né, ela passa por marketing, mas também pelo processo produtivo, mas sem perder o foco dos intervenientes da cadeia, né. Eu preciso de uma caixa de papelão reforçada, porque eu vou mexer com essa caixa, né, mas a embalagem final, né, a embalagem primária do produto, para que chegue lá agradável, bonita, né, atenda a minha necessidade de adquirir o produto. Então é um tema muito interessante e estratégico. Se ela Exatamente. ela começa tudo começa, né, com o planejamento sobre como eu quero alcançar o meu cliente final, né. Se eu não considerar isso e não comunicá-la devidamente para toda a equipe, inclusive a equipe de logística, os resultados vão ser catastróficos. Eu Exatamente. preciso buscar a melhor solução, otimizar os custos, reduzir a operação, otimizar minha produção para alcançar o meu cliente final e viabilidade no meu produto, viabilidade no meu negócio, né. Exatamente. Muito bom, Vitorella. E aí, seguindo a sequência lá da cadeia de suprimentos, os próximos passos aí seriam o quê? Pô, já Aí já pensando, vamos saber, no último passo, né, então depois que você fez a logística de entrega, tem também a logística reversa. Né? É exatamente. importante que num nível estratégico você possa pensar que nem você comentou há pouco. Eu sou cliente, recebi, às vezes eu sou um centro de distribuição. Eu sou uma empresa de produtos acabados, autopartes, no exemplo que a gente está comentando aqui, e distribuo, produzo para um centro de distribuição de peças. Então, aquele centro de distribuição, vamos supor que eu recebi com peças avariadas, peças com defeito, embalagens também com problema, eu preciso fazer com que aquelas peças sejam repostas. Se eu não tiver um devido planejamento da logística reversa, hoje, numa competição tão forte, eu corro o risco de perder o meu mercado. Então, você precisa pensar desde então do planejamento da aquisição até o armazenamento de matéria-prima, a transformação do produto, armazenagem dos produtos acabados, gestão de processamento de pedido, logística de entrega final e logística Logística reversa, reversa. né. Eu creio que seria Esse no aí é geral o seriam essas as nossas principais etapas aham. a considerar em nível estratégico. Existem alguns produtos, né, Vitorella, que a gente conhece, que, a embalagem tem que retornar. Que, depois As que o embalagens agora, veja que nós temos a questão ambiental, né. exatamente, Eu preciso depois que o ter produto agora o retorno de embalagens, né, não descartáveis, né, embalagens que são é. utilizadas, né. Depois que o produto é consumido, como é que ele vai voltar para o ambiente, né? Porque é um Sim, ciclo, né, é um nada como ciclo, dizia, né, o cientista, nada se cria, tudo se transforma, é verdade. né, então, poxa, um produto que ele foi utilizado, uma televisão, um micro-ondas ou esse microfone que a gente está conversando aqui, uma hora ele não vai ser mais útil, Uhum, como isso vai voltar? Como isso vai se encaixar na natureza, é né? verdade. Então, também é o tipo de descarte, né, do produto, Sim, faz parte ali da logística reversa, dependendo do produto, verdade, né. verdade. Empresas que não tiverem uma visão de logística reversa bem estabelecida, elas vão sofrer, até porque olha só, hoje estamos no nível aí da questão climática, nós temos a discussão aí das ODS, né, as 17
estratégias e pontos a serem resolvidos na questão climática, social e econômica do mundo, né? E uma delas é justamente o meio ambiente. As empresas que não souberem tratar da de reverter os seus produtos ou aquilo que precisa ser revertido, elas vão sofrer até penalidades, vão sofrer até o impacto sobre as suas marcas, valor de ações que podem baixar. Então, é extremamente sério considerar no nível estratégico e em colaboração com a equipe de logística, considerar uma logística reversa eficaz, né? Ou seja, passa pela estratégia da empresa e pela estratégia das equipes de logística, né? É muito importante. Então, nós sabemos que eficácia, gestão de custos, fazer com que os estoques sejam otimizados, fazer com que a entrega seja mais dimensionada. Aí a gente fala sobre o quê? Sobre tecnologia. A importância da tecnologia em todas as etapas da logística passam por uma por uma estratégia corporativa também. Porque se eu não me organizar para buscar os melhores recursos, otimizar os meus resultados através de ferramentas, você comentou há pouco sobre uma empresa que trabalhava totalmente manual. Ela preenchia uma planilhinha, emitia o certificado, né, o conhecimento de embarque de forma quase que manual, né, ela tem um problema. Ou ela tem um nível de pedidos baixo, que ela Não consegue expandir. não consegue expandir, Primeiro, que não vai ninguém expandir. consegue crescer sem uso de tecnologia, porque é Exatamente. produtividade. Você está falando aí, É. pô, A produtividade. gente começa pelo processo logístico, vamos pensar, desde a aquisição de mercadorias, armazenagem, transformação na automação dos processos. Se hoje você não pensar numa automação propriamente dita, num ERP, num WMS, você está fadado a ter No, um caos dentro do seu ambiente produtivo, no né? TMS, né? No TMS, no momento em que você tiver com o produto do armazém para ser distribuído, Mas, você já vai ter um caos aí. exatamente. Então, Você tem que tem que ser estar. avaliado em nível estratégico, Exatamente. né? Para isso que a gente começou o nosso podcast falando de padronização de processos. Sim, Né? A empresa precisa padronizar os processos, ter os processos bem definidos e informatizar esse processo para ganhar produtividade e principalmente, Vitorelli, que é a era atual, você ganhar informação, você ter base para tomada de decisão com base em números reais, com números que estão acontecendo ali no dia a dia mesmo. E não adianta, né? O pessoal, Vitorelli, é uma coisa incrível. A gente vai nas empresas, vai na sua empresa aí, chega lá, a pessoa tem um dashboard maravilhoso, lindo, com dados do mês passado. é, Eu vou fazer uma é pergunta, engraçado isso, né? eu fico até emocionado de falar disso, porque a gente vê isso todo dia e fala, não é possível, né? Eu vou te perguntar uma coisa, Vitorelli. Você assiste o Jornal Nacional, Jornal da televisão do mês passado? Não. E por E a que? notícia a notícia é um artigo descartável, né? Pois Ela é. só tem valor quando ela é atual. E por que que você vai tomar decisão sobre a sua logística com informações de mais de um mês? É Se o difícil, mundo realmente. está girando assim, ó, você compra e entrega no outro dia. Não é assim, Sim, o sim, mundo está sim. assim, você está comprando e recebendo no Sim. dia seguinte, às vezes no mesmo dia. Uhum. Então essa velocidade, poxa, e assim, né, muita gente fazendo isso, se vangloriando dos painéis atualizados mensalmente. Então, isso daí mostra Dá claramente até raiva. que é uma empresa que está olhando para o passado, ela não tem estratégia. Não tem estratégia. Ela está olhando para o passado, mas ela não sabe para onde quer alcançar em termos do seu crescimento. Ela não estabelece metas, ou se estabelece, não se organiza devidamente para alcançá-la. Então, é necessário que a estratégia seja parte do seu trabalho no dia a dia, em todos os níveis. Claro que
o nível do gestor, os principais gestores que pensam seus negócios, ela tem que ser uma grande parte. 30, 40% da, da, do, seu, da sua, do seu trabalho tem que ser pensar o melhor resultado, a melhor meta, como alcançá-la. Então, esse é o grande trabalho. Se não tiver Exatamente. alguém que pense assim, não vai ter gente que vai seguir, cada um vai seguir do seu jeito. Então, Exatamente. Aí, isso mostra claramente. E os dados, claro, fazendo até uma correção do que nós comentamos há pouco. Assistir o Jornal Nacional de um mês atrás, para minha vida prática, não tem valor. Pode ser que o que eu assisti serve como uma base histórica para eu pensar o futuro, mas ele ok. não tem um valor estratégico. E- Ele e- só serve para eu avaliar o que aconteceu até então, Pois é, não é? já aconteceu. Sim. Você não tem como. Que assim, Vitorelli, as ações hoje são proativas. Não tem como você tomar uma ação proativa com dados antigos. Não dá. Você só vai ter a ação reativa. Ou seja, é o que você falou. Vamos olhar o histórico para ver o que a gente vai fazer no futuro? Uhum. Ok, só que você não resolve o presente. Você vê o passado, poxa, no ano passado a gente vendeu tanto, entregou tanto, gastou tanto de frete. Uhum. Perfeito, isso tem que ter e é o básico Uhum. para você fazer uma gestão logística. Agora, no dia a dia ali, saber que transportadora está entregando no prazo, se entregou no Sim, prazo naquele dia, se ele se comprometeu a entregar e não entregou, ou entregou, sim, se ele entregou antecipado, se o cliente reclamou, se o cliente devolveu a mercadoria naquele momento sim, ali, sim, se sim. você não tiver a tecnologia para te ajudar nisso, você vai ter muitas ligações, você vai ter muito e-mail, Uhum. muito WhatsApp para responder, Sim, sendo que a tecnologia resolve isso. é verdade. Inclusive, eu pensando sobre essa questão da tecnologia, né? Ela é necessária e fundamental, porque hoje tudo é tecnologia, né? Você precisa pensar tanto na base de dados como na base de processos. Eu percebo que muitas vezes você trazer informação, mas também não saber tratar a informação, ela não te serve de Não nada. serve de nada. Então, mais do que ter hoje a tecnologia nas mãos, precisamos capacitar. Isso também passa pela estratégia. Eu Exatamente. preciso buscar pessoas, eu preciso treinar a minha equipe para saber utilizar devidamente. Eu já na minha experiência com operadores logísticos e transportadoras, eu percebi uma grande resistência de pessoas e profissionais com relação a novas tecnologias. E às vezes a empresa compra até a tecnologia, compra a ferramenta, mas não usa em sua totalidade. Usa às vezes para emitir um conhecimento, mas não usa para puxar todos os dados daquilo que poderia para melhorar sua entrega, para melhorar sua gestão. Mas isso passa por uma questão de capacitação. Você não treinou devidamente seu funcionário para saber capturar informação, para saber processar, Muitas vezes a né? pessoa não sabe nem que informação ela O que precisa, o buscar, que né? buscar. Então passa por uma ausência de treinamento, aquisição da ferramenta correta para atender a sua necessidade estratégica com relação ao seu mercado e, e tudo isso começa com uma visão estratégica do seu gestor. Então, Exatamente. sem visão, sem tecnologia, sem essa visão de processos, provavelmente as empresas, em um médio, longo prazo, tendem a fracassarem. Exatamente. Infelizmente, é uma realidade. Mas nós estamos aqui, eu creio que nesse podcast, exatamente para preparar todos os nossos ouvintes, né? Que Exatamente. quem está nos assistindo aqui, eu tenho a certeza que são profissionais que estão buscando melhor, se capacitando. Então, busquem essas dicas aí. Quantos podcasts vocês já têm, hein? São muitos, Bastante, hein? né? São Bastante. muitos. Eu acompanho vocês há no mínimo 3 ou 4 anos. Vocês têm muito mais do que isso. Tem material. Quem quiser aprender sobre logística, entre no podcast da Active, que aqui tem muita informação. Você não precisa nem fazer. Claro que recomendo que estudem, mas
Só de acompanhar os podcasts é uma Tem informação valiosa. tem muita informação bacana aí, e o que é legal é que é informação prática, né, de quem Sim, já executou, de quem já esteve ali na linha de frente, sim, fazendo a coisa acontecer. sim, 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 É muito né. bacana Então, e aí para falar um pouquinho, para a gente avançar um pouco, a gente falou de tecnologia, né, falamos de tecnologia de automação, falamos das tecnologias da logística de entrega, que são necessárias, né, e eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de falar sobre as dicas. até interessante, até te interrompendo aí, Não, que é desculpa, isso. Vitorelli. Mas, se você trouxesse alguns cases de sucesso, você comentou aí, né, meio por cima, alguns cases de sucesso de empresas que se destacaram como empresas utilizando a logística para isso, seria bem A bacana. estratégia, né. Estratégia Posso dessas compartilhar com vocês? Olha manda só, ver, eu vou fala aí. compartilhar com vocês um case que é muito simples, é só o que eles fizeram, aplicando a estratégia correta para a logística. Quem não conhece a Amazon, né? A Amazon hoje é um dos maiores, se não o maior, conglomerado de marketplace e logística globais, né? As suas operações iniciam-se nos Estados Unidos e hoje estão praticamente em todo o mundo, na América Latina, já chegaram no Brasil. Então, o segredo deles qual que é? Estrategicamente, é o uso de centros de distribuição de forma estratégica, alinhadas aos seus marketplaces e a automação de todas as suas atividades de armazém que garantem otimização de tempo, entrega rápida. Então, quem não conhece a Amazon, né, é um case interessante. Então eles automatizaram o Eles armazém exatamente, eles montaram centros de distribuição estrate localizados estrategicamente pelo mundo, né? E esses centros foram automatizados de tal forma que cumprem toda a questão de produtividade, aumento de retorno, entregas cada vez mais ágeis. Então, são um exemplo para nós que estudamos sobre logística. Outro case, o caso da Zara. Quem não conhece a Zara, é uma grande cadeia de moda da Europa, eles são da Espanha. No entanto, eles se expandiram com uma estratégia de marca gigante. Eles implementaram uma cadeia de suprimentos altamente responsiva, de maneira que eles têm um mínimo, diminuíram seus estoques e essa otimização de estoque permite que eles façam a entrega nas suas lojas e tem espaço de operação ágil nos seus armazéns. Esse é um dos oti segredos da Zara. otimizou ali o armazém, otimizou a loja, né, então deve ter um estudo muito forte com relação a que produto Que vende em produto cada vende região, por época em e cada automação também de armazém. sim, Então, você vê que a tecnologia ela está passando por em tudo. tudo, em tudo. Hoje é irreversível você que está na operação logística e não considere a tecnologia. É impossível, não dá mais. Né? Precisa aprender, precisa buscar informação. Muito além do dashboard, né? Como o Exatamente. Jefferson acabou de falar aqui. É muito Né? bacana, muito É. interessante. O caso da Walmart. O Hum, grande, o grande lance do Walmart, né, é o uso do cross-docking para reduzir a necessidade de armazenagem. Então, eles trabalham com um nível de cross-dock super dinâmico. Ele faz a distribuição para os seus pontos, para suas lojas. Né? O Walmart já saiu do Brasil, porque eles entenderam que a operação aqui não viabilizava, mas continua sendo uma das maiores cadeias de varejo do mundo. Né? Então exatamente. é interessante e vai, ó, a Maersk tem um processo de digitalização dos seus containers, da operação dos seus containers, que permite hoje, muito além de uma companhia marítima, Maersk hoje é um grande operador logístico que atende todos os principais segmentos, né, industriais e atendem com o tempo. Eles uniram o melhor da logística com o melhor do shipping e, com isso, a digitalização
dos seus processos marítimos fez com que elas se estendessem no recebimento, na distribuição, até o after sales dos seus produtos. Então são cases bacanas, a gente pode até falar mais aqui, mas eu não vou me estender muito disso não. Eu gostaria só de compartilhar agora com com a sua audiência, algumas dicas, se você me Dicas? permite. Ô, Vitorelli, é o seguinte, é extremamente importante. Tudo que a gente discutiu aqui é uma verdadeira aula. Eu acho que as pessoas vão aproveitar demais esse podcast aqui para rever os seus processos internos ali na logística, para rever a maneira que está operando. E isso, qual o nosso objetivo aqui é gerar resultado para essas pessoas, né? Para Sim, que ela consiga atuar melhor ali na área de logística, o gestor de logística, coordenador, diretor, entenda ali alguns gaps que possam ser melhorados e otimizados dentro da sim. sua operação, Uhum, utilizando essas técnicas e toda essa visão estratégica que o Vitorelli trouxe aqui para a gente, né, Vitorelli? uhum. Eu acho que quanto mais pudermos condensar, né, aquilo que nós discutimos em ações práticas, porque no final é o objetivo nosso, não é, Jefferson? É fazer com que a nossa audiência não só assista, mas alguma informação sirva para o seu dia a dia e ela vai lembrar, puxa, aquele podcast da Active foi sensacional, me falou sobre um tema ou algo que eu poderia fazer e não sabia e deu uma dica. Então, eu creio que esse é o nosso objetivo, né? Exatamente. E Exatamente. assim, para complementar, Vitorelli, você pode, né, apesar de todas essas dicas que foram dadas durante todo o podcast, você pode dar algumas dicas especiais agora no finalzinho aí, o pessoal realmente aproveitar melhor essas informações. Excelente. E Claro. antes disso, se você não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, clica no joinha, deixe o seu comentário, que é extremamente importante para a gente. Fale sobre o que você quer ouvir no próximo podcast, quais os assuntos interessam mais e se realmente a gente está atendendo o objetivo aqui de te ajudar aí na sua empresa, dentro da sua logística. Faz isso, compartilha o vídeo e agora vamos para a dica, Vitorelli? Ah, vamos sim. Bom, na verdade, não seria só uma dica, né? Uhum, Acho que de tudo que nós discutimos aqui, né? Eu creio que alguns pontos podem ajudar muito aquele que quiser colocar a estratégia sobre a sua operação logística. uhum, Então, como eu implementaria aí um pouco de estratégia na sua rotina operacional? Primeiro, estar atuando com objetivos claros. Então, na minha operação, eu estou atuando com objetivos claros das metas que eu tenho que responder para atender naquele dia, naquela operação. Estou alinhado com a minha gestão, ou a minha gestão está alinhado com as metas claras vindas da minha diretoria. É importante isso. Parece que não, mas às vezes a tua diretoria fala: "Ó, você tem que ir nessa direção e você está indo em outra". Então, parece óbvio, mas infelizmente ela o é, óbvio tem que ser é a dito. base de tudo. Eu estou alinhado às metas, porque tudo começa com a estratégia, né? Então, alinhar os objetivos. Segundo, eu preciso avaliar, com base nesses objetivos claros, qual é o fluxo de trabalho envolvido para as ações do que eu estou fazendo no meu dia a dia, da minha gestão. É controle de estoque? É distribuição? Estou armazenando? Tenho que armazenar? Tenho que fazer gestão dos meus pedidos? Eu estou claramente avaliando o fluxo do meu trabalho com relação essas metas e objetivos. É importante. Eu preciso identificar no meu dia a dia, lembro de Lean Logistics, então eu preciso identificar sempre oportunidades de melhoria sobre o que eu estou fazendo na minha atividade, seja você um analista, um supervisor, um gestor, um diretor. O que eu estou fazendo no meu fluxo de trabalho alinhado aos objetivos tem oportunidade de melhoria? Eu consigo melhorar o meu resultado no dia de hoje, ao invés de, vamos supor, carregar
2 caminhões, eu posso tentar carregar 3? Posso melhorar o meu carregamento? Posso melhorar a minha paletização? Posso otimizar meu processo de embalagem? O Então, estoque, é, otimizar o ou estoque. eu na visão de estoque, posso melhorar, reduzir o nível de estoques. Então, sempre questionar oportunidades de melhoria. Isso vai fazer com que você não só seja automático no seu dia a dia, não é bater cartão e ir lá trabalhar. Não, o que eu estou fazendo? Os resultados estão bons? Posso melhorar? Então, isso é importante. Não perca isso de vista. Selecionar as melhores ferramentas para efetuar o seu trabalho. Então, se você é um analista, eu preciso de uma, sei lá, uma planilha melhor. Eu sou um gestor, eu preciso de uma solução de tecnologia, preciso de um rastreador, preciso de um equipamento para automatizar o meu processo, preciso de uma solução para melhorar a performance de entrega dos meus volumes. Eu queria fazer um comentário sobre isso, Vitor, que a gente vive no dia a dia aí, né? Muitas vezes o gestor de logística ali, ele não tem a ferramenta adequada, principalmente na área de tecnologia, ele não tem a ferramenta adequada, está ali trabalhando, então ele cria as planilhas dele, ele cria ali os processos manuais, e ele não tem a ferramenta adequada. E aí ele pensa assim, puxa vida, a empresa não investe aqui na área de logística. Mas será que ele conversou com a diretoria dos benefícios que são importantes para a empresa, a automação da tecnologia, colocar a tecnologia Sim, dentro da logística? Que às vezes a diretoria está pensando na indústria, está pensando em vender, está pensando no produto, e poxa, ela tem muita coisa para pensar e às vezes acaba deixando a logística é de verdade. lado, sem querer, não é atribuição ali. E o gestor de logística, ele pode pegar esta informação e colocar em pauta. Sim, E, exatamente. poxa, olha, para que a gente otimize o processo, para que essa informação saia, para que a gente entregue em menos tempo, com menor custo, eu preciso de tecnologia. Exatamente. Lembra do case da Amazon que nós falamos há pouco? Exatamente. Né? O case, a Amazon, o que ela fez? Ela estabeleceu um marketplace, mas ela percebeu que se ela não entregar da melhor forma possível e investir em automação das suas operações, não vai conseguir alcançar o seu objetivo, que hoje é exponencial. Uhum. É um dos maiores distribuidores de produtos do mundo, né? Inclusive, estrategicamente, posicionando seus CDs em regiões específicas. Exatamente, dos maiores mercados, Pois é. né. Então, às vezes é o que você falou, aquele que é um analista, um gestor ali de operações precisa dialogar com, perdão, o nível estratégico. Caso contrário, o nível estratégico está muitas vezes, claro, pensa que é só a produção que interessa. E Exatamente. sem essa visão de entrega no ponto final, você vai falhar. Você vai falhar de forma muito grande, Né? né. Ou tá deixando o dinheiro na mesa, né? E está deixando de ganhar, Deixando de né. ganhar. É. Outra coisa, então, selecionou a ferramenta certa. Falamos então, definir os objetivos, avaliar o fluxo de trabalho, buscar dentro desse fluxo oportunidades de melhoria. Selecionar ferramentas, quer sejam tecnológicas ou melhoria de processo, né. Orientar o time, então, fundamental a comunicação nas equipes, para que todos saibam o que está sendo feito, estejam todos devidamente orientados, né? Fazer o monitoramento do seu desempenho, então, em nível já mais de tático, mais estratégico, avaliação das informações, dos dados, para que com isso traga elementos para eu melhorar cada vez mais. Então, basicamente, Analisar os resultados que estão acontecendo ali, né? analisar os resultados. Então, basicamente, eu diria que passa por esses 4, 5 pontos aqui que valeriam a pena qualquer profissional tê-los em mente no seu dia a dia. Concordo. Muito bom, Vitorelli. Então, essas dicas são extremamente importantes. E quem quiser mais, se quiser depois, se vocês quiserem deixar lá nos serviços os meus contatos, eu fico à Perfeito. disposição de vocês para orientar aí qualquer um dos seus
do seu ouvintes aí. público, né? Bacana. Bacana, Vitorelli, excelente. Até agradeço você permitir a gente disponibilizar aí os seus contatos. O pessoal aí provavelmente vai entrar em contato mesmo para esmiuçar, entrar em mais detalhes aí sobre todos esses pontos que a gente Você vê, conversou aqui. então, parece simples, né? Mas é importante que todos pensem estrategicamente, né? A logística. Beleza, excelente. Vitorelli, excelente dica, né? Todas essas dicas aí de revisão de processos são muito produtivas aí para o nosso pessoal. Eles precisam revisitar. Muitos já sabem, já conhecem, só Uhum. que às vezes você está tão envolvido que acaba deixando passar oportunidade de melhoria, certo? É verdade. Precisam buscar informações. Talvez até a busca de informação certa, né? Porque o Exatamente. mercado está tão cheio de informações, mas a informação que te leva a tomar a boa decisão, eu creio que é o que nós buscamos como profissionais da nossa área, né? Bacana. E eu estou aqui com José Vitorelli, consultor de logística internacional, consultor de negócios, passou em diversas empresas. Quais empresas mesmo, A Vitorelli? minha carreira é de mais de 25 anos, 30 anos já, né? Então eu passei por empresas na área internacional, grandes multinacionais, Mannesmann, né, na área de tubos, na área de aço. Depois eu trabalhei com companhias marítimas, aí eu fui trabalhar com operação logística e dentre algumas delas, a DHL foi uma grande empresa, a BDP, Kuehne+Nagel. Trabalhei também aqui na região, na Mundial, fizemos alguns projetos com a Mundial e várias transportadoras que a gente desenvolve aí projetos de crescimento de negócios para essas transportadoras. É porque, como você acabou de comentar, né, a estratégia está envolvida na logística e a logística é fundamental para que a estratégia funcione, né? Como diz aí a arte da guerra, como é que é? A arte da guerra, né? O Sun Tzu, Ele falou. ele fala o seguinte: a estratégia sem tática é um caminho mais lento para a vitória. A tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Pois é. Se você só tem a tática, só está operacional, só está ali no dia a dia, acaba, vez ou outra, você acaba indo para o sentido contrário do que a empresa Sim, espera. e um caminho para a derrota, né? Então a gente já sabe, sem estratégia, os resultados vão ser lentos e talvez até a longo prazo uma derrota. Então, se liguem aí nos podcasts da Active. Vitorelli, foi um prazer imenso tê-lo aqui com a gente, né? Foi um podcast incrível, com informações Igualmente. muito valiosas. Obrigado pela presença, Vitorelli. Não, igualmente. O que eu puder ajudá-los aí, sou muito grato, porque a Active sempre esteve conosco aí, e nós acompanhamos a evolução da Active em termos das soluções. Eu creio que o que puder ajudá-los aí, contem comigo. Obrigado, Vitorelli. E te espero mais vezes aqui, tá? Ah, com certeza. Vamos pensar em novos temas Vamos sim, e tem trazer para compartilhar para nossa comunidade de logística. muita coisa boa aí, você pode trazer para a gente. Bom, gente, esse é o canal Gestão de Logística 4.0. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal, compartilha esse vídeo extremamente importante aí, pessoal da logística. Dá um joinha aí e olha, fique ligado. Nas próximas semanas teremos mais podcasts incríveis e eu sou o Jefferson Sescon e esse é o canal Gestão de Logística 4.0. Até a próxima.